Como é que é, família? Aqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Estado Islâmico na reunião da UNITA. MPLA tira proveito nas desavenças da UNITA, diz analista. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega da você, a TV que não bajula você, mano. E a família? Segundo história aqui o site MSTV por intermédio do Graça Campo, é isto mesmo. Estado Islâmico na reunião da UNITA. Tá entendendo, família? Funcionários indiscretos do Tribunal Constitucional anteciparam-se à surpresa que o G7, o grupo de 7 militantes que disputam no Tribunal Constitucional a anulação da reunião Comissão Política do dia 21 de outubro, que marcou para os dias 2, 3 e 4 de dezembro a repetição do 13º Congresso da UNITA, aguardava a 7 chaves para convencer a mais alta Corte Constitucional a arruinar definitivamente as velocidades ou as veleidades de Adalberto Costa Júnior de ser eleito presidente do partido. Encabeçado por José Eduardo, atual secretário provincial da UNITA em Luanda, integrado, entre outros, por Amaro Caimama, Boquelo, Filomena Junqueira e Elizabeth Bamba Setap, o grupo pretendia surpreender o Tribunal Constitucional com provas irrefutáveis de que, como a reunião da Comissão Política decorreu sob forte coação, imagens audiovisuais e fotografias nelas seriam visíveis homens fortemente armados com armas e apontados na cabeça dos participantes na reunião. De acordo ainda com as mesmas fontes, Isaías Samacuva teria conduzido toda a reunião com uma RPG apontada na cabeça. Um funcionário do Tribunal Constitucional que jura ter visto já passa dessas provas. Nas imagens são visíveis homens encapuzados, armados com armas de vários tipos de calibre, machados e sabres, né? Circulando ameaçadoramente pela sala, para que a reunião terminasse necessariamente com a marcação de uma data de realização do Congresso. Aqueles homens devem ter sido treinados pelo Estado Islâmico. Até as suas roupas eram pretas, como as dos terroristas do ISIS, detalhou uma fonte. O Pedro Catiungo passou a toda a reunião com uma sabe colada ao pescoço. O coitado mal podia respirar, referem. Para outra fonte, os juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, maioritariamente mulheres, não deixarão de se comover perante tão fortes as imagens, né? Presumo que alguns não vão conseguir deter as lágrimas. As fontes do Tribunal Constitucional garantem também terem visto muita água orgânica escorrendo pelo chão na sala do Complexo Sovismo, onde decorreu a reunião. Não foi possível apurar o que as fontes descrevem como água orgânica. Porém, as fontes do Tribunal Constitucional não encontram nenhuma explicação racional para o facto de um participante, José Eduardo, haver votado contra a marcação do Congresso. Na reunião, houve um voto contra e 7 abstenções. Ninguém sabe como é que essas pessoas saíram vivas daquele ambiente de terror. Explicar como é que José Eduardo e outros saíram ilesos dessa reunião marcada pelo terror é que vão ser elas. Fonte da MSTV por Graça Campo. É basicamente isso. Isso é meramente uma ironia, estás a ver? É basicamente uma ironia. Agora, o site Angola 24 Horas escreve aqui também dizendo que o MPLA tira proveito, né, das desavenças na UNITA, né, diz analista. Em entrevista com a DW África, o analista Ilídio Manuel não descarta a hipótese do 13º Congresso, marcado para 2 e 4 de dezembro, voltar a ser impugnado. E para Manuel, a motivação seria exclusivamente política. Fonte Angola 24 Horas. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Quero seguir. O analista político angolano Ilídio Manuel diz que a haver nova impugnação do 13º Congresso do maior partido da oposição angolana, União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, pelo Tribunal Constitucional, a motivação será exclusivamente política. Em causa está a providência cautelar interposta junto ao Tribunal Constitucional por um grupo de militantes da UNITA para pedir o adiamento do conclave. O grupo alega que a reunião da Comissão Política, que marcou o Congresso para a próxima semana, decorreu sob ameaças, intimidações e turbulência. Segundo o analista político Ilídio Manuel, os argumentos apresentados pelo grupo não provam irregularidades no processo de marcação da data do Congresso. DW África, a realização do Congresso da UNITA está em risco? Ilídio Manuel, é provável que esteja em risco, tendo em conta a postura de certo modo pouco convincente das decisões que têm vindo a ser tomadas pelo Tribunal Constitucional. Uma vez que se trata de um pedido de impugnação feito por um grupo de militantes da UNITA, os argumentos, ainda inconsistentes,
poderão ter o seu devido acolhimento, com base naquilo que nós já tivemos, em que a impugnação do Congresso da UNITA foi mais uma decisão política do que uma decisão do ponto de vista judicial. DW África está a dizer que o Tribunal Constitucional poderá mais uma vez anular o Congresso previsto para dezembro. Aqui há um aspecto para o qual há que chamar a atenção, ao contrário do que o Tribunal Constitucional fez na decisão anterior. Eles aceitaram a queixa de um outro grupo, aquele que esteve na origem da impugnação do Congresso. Mas, desta vez, o Tribunal mandou a UNITA responder no espaço de 8 dias. Significa que, da vez anterior, não foram esgotados os mecanismos de recurso a nível interno. O Tribunal partiu para uma decisão sem que tivesse levado em conta esse aspecto bastante importante de esgotar primeiro os mecanismos de recurso a nível da própria UNITA e só depois, o Tribunal Constitucional decidir. DW África, mas 8 dias não poderão comprometer a data do início do Congresso a 12 de dezembro, já que estamos no final de novembro. Tudo aponta que poderá neste caso colocar outra vez a UNITA numa situação de stand-by, feitas as contas. A UNITA, a partir de hoje, tem um prazo de 8 dias. Isto vai mais ou menos até ao início do Congresso do partido. DW África, mas acha que a reunião que marcou o Congresso para dezembro decorreu sob pressão? Alguns militantes foram pressionados ou ameaçados para legitimar o Congresso? Do meu ponto de vista, não houve ameaça nenhuma. Houve uma certa agitação no exterior. Nós tivemos, por exemplo, a Conferência do Ambiente, Conferência do Clima das Nações Unidas em Glasgow COP26, em que houve uma série de manifestações. Ninguém pode em boa consciência alegar que os participantes tomaram as suas decisões como fruto das pressões das manifestações. Se eles tivessem tido uma arma apontada à cabeça para votar, aí sim, justificava-se. Mas não, é normal haver este tipo de pressões e manifestações. E tanto mais que eles tiveram a liberdade de votar, e houve um voto contra e algumas abstenções. Portanto, eu acho que isto é um não assunto, é um protesto que se levanta no sentido de impugnar o Congresso da UNITA e, do outro lado, fazer aquela agenda, aquela estratégia de certo modo do partido governante, que não estará alheio, no sentido de afastar Adalberto da Costa Júnior da chefia da UNITA e no seu lugar avançar com Isaías Samakuva. DW África, o MPLA está por detrás desta manobra? Há algumas divisões a nível da própria UNITA, há desavenças, não se pode negar. Isto também está a ser aproveitado pelo seu arquirrival e com o beneplácito, naturalmente, do próprio tribunal. Nós tivemos casos muito mais graves. Por exemplo, o Tribunal Constitucional nem sequer impugnou o Congresso da FMLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, de 2015, em que houve situações que culminaram com um morto e vários feridos. O Tribunal Constitucional acabou por anuir ao Congresso, portanto, ratificou o Congresso e confirmou Lucas Negonda na liderança do partido. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabe fazer, se inscreva no canal. Ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão sabendo a parte de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família neta, a família de Gil continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo, que essa opinião é muito importante. É tu, muito, é tu, me leva para o próximo vídeo, MSTV, a TV que chega de você, a TV que não vai jogar você, maniga.